A paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Quero compartilhar com vocês esse texto que diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Como sempre, Jesus estava pregando o seu evangelho, ensinando as multidões acerca do reino de Deus. E como sempre, em todo lugar que ele chegava, sempre havia uma grande multidão em volta de Jesus, ouvindo a sua mensagem, porque ele ensinava com autoridade. O texto bíblico diz que Jesus era especialista em contar histórias e parábolas, ensinando acerca do reino de Deus. E aqui nesta feita, neste contexto bíblico aqui do capítulo 8, nós vemos um relato interessante acerca de Jesus, que diz que ele desceu do monte. Jesus tinha o costume de passar a noite orando a Deus, buscando a Deus, conversando com Deus através das suas orações, buscando de Deus a força espiritual que ele precisava para poder pregar o seu evangelho e anunciar acerca do reino de Deus e operar milagres e maravilhas entre o povo. E o texto bíblico diz que grandes multidões o seguiam, ou seja, estava juntamente dele, em volta dele, querendo ouvir, querendo se beneficiar dos milagres de Jesus. E neste contexto, o texto bíblico onde eu li diz que um leproso, de acordo com as leis civis do povo de Israel, quando uma pessoa ficava leprosa, era necessário que ele se afastasse do seio da sua família e da sociedade onde vivia. Porque naquela época não havia cura para essa doença. A medicina ainda não era avançada a ponto de haver cura para a doença da lepra. E era uma doença que contaminava as outras pessoas. E os leprosos eram obrigados a se retirarem para um lugar longe da sociedade. Mas nesta ocasião, aonde Jesus estava pregando, depois que ele desceu do monte, um leproso teve a oportunidade de chegar até onde Jesus estava. O texto bíblico diz que ele chegou aonde Jesus estava, adorou a Jesus e disse: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. O texto bíblico diz que Jesus estendeu a mão para ele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, seja limpo. E que naquele momento o leproso foi purificado da sua lepra.
Embora houvesse uma grande multidão vendo aquele milagre, Jesus disse para o leproso: olha, não conte a ninguém, mas vá e apresente ao sacerdote e ofereça a oferta conforme determina a lei. E assim o leproso foi fazer de acordo com o que Jesus tinha pedido a ele, que era de acordo com a lei da época, para, né, para o leproso que fosse curado ou purificado da sua lepra. Mais uma vez, mais uma história interessante de Jesus. Mais uma mensagem poderosa de Jesus em apenas alguns versículos da palavra de Deus, aonde demonstra o nosso Senhor e Salvador Jesus fazendo aquilo que é do seu agrado, aquilo a que ele foi enviado, que é libertar as pessoas dos seus sofrimentos. Jesus é o Deus nosso Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus misericordioso, que veio senão a libertar o povo dos seus sofrimentos, das suas dores. E mais uma vez Jesus operou um milagre extraordinário na vida daquele leproso. O mais interessante dessa história que eu vejo é que o leproso desejou, no íntimo do seu coração, recorrer a Jesus, buscar ao Senhor Jesus, para que ele fosse completamente livre daquela enfermidade que era contagiosa, que o excluía da sociedade, que o levou para longe dos seus familiares. Ele desejou, o texto bíblico diz que ele chegou aonde Jesus estava, adorou a Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. E Jesus, que veio para salvar, para libertar, para restaurar, disse, estendeu a mão para ele: sim, eu quero, seja limpo. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda não tenha um contato com a palavra de Deus, com o texto bíblico. Talvez ainda não parou para pensar e meditar alguns minutos na palavra de Deus, e muito menos nesse capítulo 8 de Mateus. Esses 4 versículos do capítulo 8 de Mateus, falando acerca deste homem que teve a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o mesmo. Que o nosso Deus é o mesmo. O nosso Jesus é o mesmo, ressurreto, poderoso. E o texto bíblico diz que o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, ele tem poder nos céus e na terra. Então, somente se nós querermos, buscarmos a sua presença, ele com certeza se revela a nós com misericórdia e graça. Talvez você esteja passando um grande problema na sua vida, uma luta muito grande. Talvez você esteja vivendo longe dos seus familiares neste momento, longe da sociedade neste momento, onde você gostaria de estar inserido, por algum motivo. Eu quero dizer para você que da mesma forma que este leproso, deste capítulo 8 de Mateus, pôde voltar ao seio da sua família, ao seio da sociedade onde vivia, ter a vida normal que ele tinha antes da doença, Deus pode dar a você. O mesmo Jesus que operou durante os 3 anos e meio do seu ministério, que operou em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, quer operar na sua vida. Então somente se voltar para ele, reconhecer o seu senhorio,
e buscar a sua presença de todo o seu coração. Buscar a presença de Jesus de todo o seu coração. Com certeza, o Senhor Jesus Cristo vai estender as mãos para você e vai lhe abençoar segundo a dor e o sofrimento que você vem passando, de acordo com a bênção que você está buscando, segundo o desejo do seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, estenda as mãos neste momento. Ele abençoa aí onde você está. Você que está ouvindo este vídeo neste momento, que está sofrendo, que está com muita dor no seu coração, que está esperando uma resposta de Deus. Que o nosso Deus Todo-Poderoso lhe alcance, estendendo-lhe as mãos divinas, e que venha tocar em você, da mesma maneira que tocou nesse leproso desse capítulo 8 de Mateus, e venha restaurar a sua vida, para a glória do seu nome. O nosso Deus é o mesmo, ele não muda. O nosso Jesus é o mesmo, ele não muda. A sua compaixão é a mesma, ela não muda. O seu amor é o mesmo, ele não muda. Por isso eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus abençoou a vida deste homem, pode abençoar a vida, a sua. Pode dar a você a bênção que você tanto espera. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, esteja com você e com toda a sua família, e te alcance com as suas mãos estendidas, em nome do Senhor Jesus Cristo.